Saudações, elementariano! Então agora nós vamos resolver aí o exercício 4 referente à aula sobre circuitos elétricos. Então presta atenção aí na leitura para a gente poder entender o que se pede. Bom, o circuito da rede elétrica de uma cozinha está representado esquematicamente nesta figura. Nessa cozinha há duas lâmpadas L, uma geladeira G e um forno elétrico F. Considere que a diferença de potencial na rede elétrica é constante. Inicialmente, apenas as lâmpadas e o forno estão, em funcionamento, ou seja, ligadas. Nessa situação, as correntes elétricas nos pontos A e B, indicados na figura, são respectivamente IA e IB. Em um certo instante, a geladeira entra em funcionamento. Considerando-se essa nova situação, é correto afirmar que IA e B se alteram, apenas IA se altera, IA e B não se alteram, apenas IB se alteram. Beleza. O que o enunciado está pedindo? Você vai ter aqui uma corrente IB nesse ponto e uma corrente IA nesse ponto. Vamos fazer uma bolota vermelha aqui também, para ficar igual do outro lado. Ele quer saber como é que vai se comportar a corrente nesses dois pontos com a geladeira desligada e após o funcionamento da geladeira, né? Quando eu ligar a geladeira. O que vai acontecer com a corrente nesses dois pontos, tá? Primeiramente, nós precisamos aí determinar que tipo de circuito é esse. Então, digamos que aqui seja positivo, né, o polo positivo da bateria, aqui o polo negativo. Tá? Vamos fazer estudo do potencial. Então, vamos dizer aqui que o potencial aqui seja A e que o potencial aqui embaixo seja B. Deixa eu botar de azul. Seja B. Show? Então, observa. Nesse ponto vai continuar sendo A, segundo fio. Aqui vai continuar sendo A, aqui vai continuar sendo A e aqui vai continuar sendo potencial A. E aqui embaixo o potencial vai continuar sendo B, potencial continua sendo B, potencial continua sendo B. E aqui a gente já tem a letra B ali. Então a gente consegue observar, como a diferença de potencial é a mesma em todos os equipamentos, trata-se de um circuito em paralelo. Tá? Então a gente pode botar aqui, paralelo. Show? Uma das características do circuito em paralelo é que os equipamentos funcionam de forma independente. Então, um equipamento não depende do outro para ter essa tua diferença de potencial e para ter uma corrente, certo? Beleza. Sendo assim, independentemente da geladeira estar funcionando ou não, a corrente aqui no ponto B, ela vai permanecer inalterada, ela vai continuar funcionando de forma independente dos outros equipamentos, né? Então, o forno está ligado e ele não depende da geladeira estar ligada para funcionar, ele não depende da lâmpada nem das outras duas lâmpadas para funcionar. Então a corrente aqui no ponto B, ele vai permanecer inalterado, tá? Então, com a geladeira desligada, você vai ter uma corrente IA e uma corrente IB específica, tá? Quando eu ligo a geladeira, IB permanece inalterado, porque o forno funciona de forma independente. Entretanto, a corrente que vai passar agora no ponto IA, que vai ser a corrente total, ela vai ser maior do que a do momento inicial com a geladeira desligada. Então, a partir do momento que eu ligo a geladeira, a corrente no ponto IA vai ser maior do que quando quando a geladeira estava desligada. Então, a gente tem dois momentos aí, né? A primeira situação, a geladeira desligada, IB vai ser um valor e A vai ser outro, certo? Quando eu ligo a geladeira, IB continua igual à situação anterior, entretanto, IA vai ser maior do que a situação com a geladeira desligada, certo? Então, se a gente analisar aqui as respostas possíveis, a única que vai se alterar com o funcionamento da geladeira vai ser IA. Então, apenas IA vai se alterar. Show? Bom, espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e tchau.